Semestre 1, Lição 3. Como avaliar as próprias vantagens. Os maiores triunfos de uma universidade, incluindo esta aqui, são as credenciais do seu corpo docente. Na lição 1, você foi apresentado a Joe Coulter, que publicou muitos livros didáticos na área da psiquiatria e da medicina, e ele possui um talento especial para expor elementos de caráter pessoal e complexo, como tivemos a oportunidade de ver. O livro dele, Advice from a Failure, tem estado sempre entre os mais vendidos desde a sua publicação em 1965. Na lição 2, você conheceu Howard Whitman, correspondente de guerra, articulista para vários periódicos, comentarista de televisão, produtor e autor de centenas de artigos sobre a vida em família e as relações humanas. Ele recebeu também 3 prêmios da Freedom's Foundation. Agora, na lição 3, você está prestes a ter notícias de um homem cujo nome tem sido uma palavra comum na maior parte do mundo civilizado por quase meio século. O seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, cuja venda já ultrapassou cerca de 10 milhões de exemplares, era de início um livro didático que Dale Carnegie preparou como um complemento para os cursos para adultos que ele ministrava, lá no começo a $5 por noite, para as turmas da ACM. O assunto era a autoconfiança e como desenvolvê-la no sentido de lidar com as outras pessoas. Entretanto, existe muito mais para aprender na filosofia de Dale Carnegie do que apenas como influenciar pessoas para proveito pessoal. A sua sabedoria, o seu bom senso, a sua capacidade para reduzir o sucesso a seus fundamentos mais simples salvou milhares de pessoas de uma vida de fracasso e autopiedade. Você está sentindo pena de si mesmo e da sua situação atual? Preste atenção às palavras de Dale Carnegie, contidas em seu outro best-seller, traduzido para o português, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Sentir pena de si mesmo e de sua situação atual não só é um desperdício de energia, como talvez o pior hábito que você pode adquirir. Vamos então à lição 3, Como avaliar as próprias vantagens. Conheço Harold Abelt há anos. Costumava empresariar minhas conferências. Certo dia nos encontramos em Kansas City e ele me levou de carro para minha fazenda em Belton, Missouri. Durante o trajeto, eu perguntei-lhe como conseguia se ver livre das preocupações. E Harold Abelt contou-me uma história que eu jamais esquecerei. Eu costumava me preocupar muito, disse ele, mas em certo dia, na primavera de 1934, caminhava pela rua quando presenciei uma cena que varreu todas as minhas preocupações. Tudo aconteceu em 10 segundos, porém durante aqueles 10 segundos eu aprendi mais sobre a vida do que nos últimos 10 anos. Fazia 2 anos que eu dirigia uma mercearia na cidade, informou-me Harold Abelt enquanto contava sua história. Não só havia perdido todas as minhas economias, como também contraíra dívidas que levei 7 anos para pagar. Minha mercearia fora fechada no sábado anterior, e naquele momento eu me dirigia para o banco em busca de um empréstimo que me possibilitasse ir para Kansas City procurar emprego. Nem dinheiro para isto eu tinha. Meu andar era o de um homem derrotado. Eu tinha perdido toda a minha disposição para lutar e a confiança. E então, de repente, vi subindo a rua um homem que havia perdido as 2 pernas. Sentava-se sobre uma pequena plataforma de madeira equipada com rodas de patins. Impulsionava a si mesmo pela rua com um bloco de madeira em cada uma das mãos. Encontrei-o logo após o homem ter atravessado a rua e começado a tentar erguer-se alguns centímetros sobre o meio-fio, para que conseguisse atingir a calçada. Ao inclinar sua pequena plataforma de madeira num determinado ângulo, seus olhos encontraram os meus. Saudou-me com um largo sorriso. Bom dia, senhor. Está uma bela manhã, não é mesmo? Disse ele com vivacidade. Ao ficar ali parado, olhando para ele, percebi o quanto eu era rico. Possuía minhas 2 pernas, era capaz de andar, senti vergonha da minha autopiedade.
Disse para mim mesmo que se aquele homem podia ser feliz, bem disposto e confiante sem suas pernas, certamente eu também podia, tendo as minhas. Já podia sentir meu peito erguendo-se. Pretendera ir ao banco pedir apenas $100, mas agora eu sentia coragem para pedir 200. Eu pretendera dizer que queria ir para Kansas City para tentar conseguir um emprego, mas agora eu anunciaria de maneira confiante que queria ir para Kansas City para conseguir um emprego. Consegui o empréstimo e consegui o emprego. Tenho agora as seguintes palavras afixadas no espelho do banheiro e as leio todas as manhãs enquanto faço a barba. Eu me sentia derrotado por não ter sapato, até que certo dia encontrei um homem que não tinha os pés. Uma vez eu perguntei a Ed Rickenbacker qual a maior lição que aprendera depois de ter ficado à deriva com seus companheiros em botes salva-vidas por 21 dias perdidos, quase sem esperança, no Pacífico. A maior lição que aprendi com aquela experiência, disse-me ele, foi a de que se temos toda a água que precisamos beber e a comida que queremos comer, não devemos jamais nos queixar de coisa alguma. Time publicou um artigo sobre um sargento que havia sido ferido em Guadalcanal. Atingido na garganta por um fragmento de granada, o sargento precisou ser submetido a 7 transfusões de sangue. Num bilhete para o médico, ele perguntou: "Vou viver?" O médico respondeu: "Sim." O sargento tornou a escrever, perguntando: "Serei capaz de falar?" Novamente a resposta foi afirmativa. Logo depois, o sargento escreveu em um outro bilhete: "Então por que diabos estou me preocupando?" Por que não damos uma parada neste exato momento e perguntamos a nós mesmos: por que diabos estou me preocupando? É provável descobrirmos ser um motivo comparativamente insignificante e sem importância. Cerca de 90% das coisas em nossas vidas estão certas e cerca de 10% estão erradas. Se quisermos ser felizes, tudo o que temos a fazer é nos concentrarmos nas 90% que estão certas e ignorar as outras 10%. Se quisermos nos tornar amargos e contrair uma úlcera no estômago, tudo o que temos a fazer é nos concentrarmos na porcentagem de coisas erradas ignorando as certas. As palavras pense e agradeça estão escritas em muitas das igrejas cromwellianas na Inglaterra. Essas palavras deveriam ser escritas igualmente em nossos corações. Pense e agradeça. Pense em tudo pelo que deveríamos ser gratos e agradeça a Deus por todas as dádivas e benefícios. Jonathan Swift, autor de As Viagens de Gulliver, foi o pessimista mais devastador da literatura inglesa. Lamentava tanto ter nascido que se vestia de preto e jejuava no dia do seu aniversário. Mesmo assim, em seu desespero, este pessimista supremo da literatura inglesa elogiava os poderes benéficos para a saúde, da alegria e da felicidade. Os melhores médicos do mundo, declarou ele, são o Dr. Dieta, o Dr. Tranquilidade e o Dr. Brincalhão. Nós podemos dispor gratuitamente dos préstimos do Dr. Brincalhão todas as horas do dia, fixando a atenção nas riquezas inacreditáveis que possuímos. Riquezas que superam as do lendário Alibaba. Venderia seus olhos por $1 bilhão? Quanto pediria por suas 2 pernas? Mãos? Ouvidos? Filhos? Família? Faça uma lista das suas vantagens e vai descobrir que não venderia nenhuma delas por todo o ouro dos Rockefellers, Fords e Morgans juntos. Mas nós apreciamos tudo isso? Ah, não. Como dizia Schopenhauer, raramente pensamos sobre o que temos, mas sempre sobre o que nos falta. Sim, a tendência para raramente pensarmos no que possuímos, mas sempre sobre o que nos falta, é a grande tragédia sobre a face da Terra. Tem provavelmente causado mais infelicidade do que todas as guerras e males da história. Isso fez com que John Palmer mudasse de um cara tranquilo e boa praça para um velho rabugento e quase arruinasse seu próprio lar. Eu sei disso porque ele mesmo me contou. Logo após ter deixado o exército, disse ele, iniciei meu próprio negócio. Trabalhava dia e noite sem parar. As coisas iam bem. Então começaram os problemas. Não era capaz de conseguir peças e matérias-primas. Temia ter que desistir do negócio. Eu me preocupava tanto que mudei de um cara tranquilo e boa praça para um velho rabugento.
Tornei-me tão amargo e vivia tão mal-humorado que, bem, não tinha consciência disso naquele momento, mas agora percebo que cheguei muito perto de perder meu lar feliz. Então, certo dia, um jovem veterano inválido que trabalhava para mim disse: Johnny, você não deveria se envergonhar de si mesmo. Você se lastima como se fosse a única pessoa no mundo com problemas. Suponha que tivesse realmente que fechar a oficina por algum tempo. E daí? Poderia começar de novo quando as coisas voltassem ao normal. Você tem muito pelo que ser grato, embora esteja sempre resmungando. Cara, como eu gostaria de estar no seu lugar. Olhe para mim. Restou-me apenas um braço e metade do rosto, e mesmo assim eu não me queixo. Se você não parar de resmungar e de se lamentar, não só vai acabar perdendo seu negócio, como também a saúde, sua família e os seus amigos. Essas observações me fizeram parar no lugar como que fulminado. Percebi o quanto era rico. Nesse momento, resolvi que voltaria a ser eu mesmo e assim o fiz. Uma de minhas amigas, Lucille Blake, precisou chegar no limiar da tragédia para aprender a ser feliz com o que tinha, em vez de se preocupar com o que não tinha. Conheci Lucille há muitos anos, quando estudávamos redação na Faculdade de Jornalismo, na Universidade de Colômbia. Há 9 anos ela sofreu um abalo em sua vida. Vivia em Tucson, Arizona. Ela teve... Bem, aqui está a história da forma como Lucília contou para mim. Eu vivia num torvelinho, estudava órgão na Universidade do Arizona, dirigia uma clínica de logopedia na cidade e dava aulas de apreciação musical no Desert Willow Ranch, onde morava. Participava de festas, bailes e passeios a cavalo sob as estrelas. Certa manhã tive um colapso. Meu coração. Terá que ficar de cama em repouso absoluto durante 1 ano, disse o médico. Não me encorajou a pensar que um dia eu voltaria a ser forte. 1 ano de cama. Uma inválida, talvez até morrer. Fiquei aterrada. Por que isso teve que acontecer logo comigo? Que fizera eu para merecê-lo? Chorei e me lamentei. Tornei-me amarga e revoltada, mas permaneci na cama como o médico aconselhara. Um de meus vizinhos, o Sr. Rudolph, um artista, disse-me: então você acha que ficar 1 ano na cama vai ser uma tragédia, mas não vai. Terá tempo para pensar e conhecer a si mesma. Fará mais progressos espirituais nos próximos meses do que em todo o período anterior da sua vida. Fiquei mais calma e tentei desenvolver um novo senso de valores. Li vários livros sugestivos. Certo dia, ouvi um comentarista de rádio dizer: somos capazes de expressar apenas o que está em nossa própria consciência. Já ouvira muitas vezes palavras como essa, mas agora tinham tocado bem no meu íntimo e deitado raízes. Resolvi dedicar meus pensamentos somente às coisas com as quais eu me identificava. Pensamentos de alegria, felicidade, saúde. Todas as manhãs, ao acordar, forçava-me a repassar tudo pelo que devia ser grata. Nada de sofrimento. Uma filha jovem e encantadora, minha visão, minha audição, a música bonita no rádio, o tempo para ler, boa comida, bons amigos. Eu estava tão alegre, tinha tantas visitas que o médico colocou um aviso dizendo que só seria permitida uma visita de cada vez, e somente em períodos determinados. Desde então, 9 anos se passaram e hoje levo uma vida plena e ativa. Sinto-me imensamente grata por aquele ano que passei na cama. Foi o ano mais valioso e feliz que passei no Arizona. O hábito que adquiri naquela ocasião de contar meus benefícios todas as manhãs permanece comigo. É uma das coisas mais preciosas que tenho. Fico envergonhada ao perceber que nunca aprendi realmente a viver antes de ficar com medo de morrer. Minha cara Lucille Blake, você pode não saber, mas aprendeu a mesma lição que o Dr. Samuel Johnson aprendeu há 200 anos. O hábito de olhar o lado bom de cada acontecimento, dizia ele, vale muito mais do que 1000 libras por ano. Essas palavras foram proferidas, note bem, não por um otimista profissional, mas por um homem que conheceu a ansiedade, andrajos e fome durante 20 anos e, por fim, tornou-se um dos mais notáveis escritores de sua geração e o mais celebrado conversador do seu tempo.
Logan Pearsall Smith reuniu muita sabedoria em poucas palavras quando disse: existem 2 objetivos para serem atingidos na vida. Primeiro, conseguir o que se quer. E depois, desfrutar o que se obteve. Apenas os mais sábios realizam o segundo. Você gostaria de saber como tornar até mesmo uma lavagem de pratos na pia da cozinha uma experiência emocionante? Se é assim, leia um livro inspirador e cheio de coragem, escrito por Borghild Dow. Chama-se I Wanted to See. Eu queria ver. Esse livro foi escrito por uma mulher que viveu praticamente cega por mais de meio século. Possuía apenas um olho, escreve ela, e era tão coberto por densas cicatrizes que eu precisava ver tudo através de uma pequena abertura à esquerda do olho. Era capaz de ler um livro somente se o segurasse bem perto do rosto e esticasse o olho o máximo possível para a esquerda. Mas não queria que sentissem pena dela, não queria que a considerassem diferente. Quando era criança, também queria brincar de amarelinha, mas não podia ver os traços no chão. Assim, logo depois das outras crianças terem ido para casa, abaixava-se no chão e engatinhava com o olho bem próximo dos traços. Decorou cada pedacinho de chão onde ela e suas amigas brincavam e logo tornou-se uma especialista em jogos desse tipo. Fazia toda a sua leitura em casa, segurando um livro de letras grandes tão perto dos olhos que os cílios roçavam as páginas. Conquistou 2 títulos acadêmicos, um bacharelado em artes na Universidade de Minnesota e um mestrado em artes na Universidade de Columbia. Começou a lecionar na cidadezinha de Twin Valley, no Minnesota, e ascendeu até se tornar professora de jornalismo e literatura na Faculdade Augustana, em Sioux Falls, Dakota do Sul. Lecionou durante 13 anos, realizando conferências em clubes femininos e palestras no rádio sobre livros e escritores. Lá no fundo da minha mente, escreve ela, escondia um medo de ficar totalmente cega. Para superar isso, adotei um comportamento alegre e jovial diante da vida. Então, em 1943, ao completar 52 anos, aconteceu um milagre. A operação da famosa clínica Mayo. Podia ver agora 40 vezes melhor do que algum dia fora capaz de ver. Um mundo de encantamento novo e excitante abriu-se para ela. Hoje, acho emocionante lavar pratos na pia da cozinha. Comecei a brincar com a espuma de sabão branca e leve na pia, escreve ela. Mergulho minhas mãos e apanho uma quantidade de minúsculas bolhas de sabão. Seguro-as contra a luz e em cada uma delas posso ver as cores brilhantes de um arco-íris em miniatura. Ao olhar pela janela acima da pia da cozinha, via as asas adejantes, cinzentas e negras dos pardais que voavam através da neve espessa que caía. Encontrava um êxtase tão grande em olhar as bolhas de sabão e os pardais, que terminou o livro com as seguintes palavras: Meu Deus, sussurro, nosso Pai do céu, eu vos agradeço, eu vos agradeço. Imagine agradecer a Deus por poder lavar pratos, ver arco-íris em bolhas de sabão e pardais voando através da neve. Você e eu deveríamos sentir vergonha de nós mesmos. Passamos nossos dias em meio a um reino encantado de beleza, mas temos sido cegos demais para ver, saciados demais para desfrutá-lo. Se você quer parar de se preocupar e começar a viver, conte suas vantagens e não seus problemas. Para finalizar a lição de hoje, eu repito novamente: conte suas vantagens e não os seus problemas.